Uma boa tarde para todos. Aqui novamente vamos iniciar o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordando o tema Perturbações Graves, faz parte do capítulo 8 do livro Triunfo Pessoal. Segunda parte. O estudo que realizamos a semana passada, que encontra-se disponibilizado no nosso canal no YouTube, terá essa sequência nesse encontro de hoje. E vamos para a nossa introdução através do comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É um trecho extraído do comentário à primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que se encontra no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Vamos aqui fazer algumas observações para a abertura do nosso estudo dessa tarde. Emmanuel é bem claro e sucinto ao dizer algo de grande importância. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. É por isso que nós somos tão chamados à ressignificação de valores, ao trabalho do burilamento íntimo, ao esforço pela conquista de virtudes, que para que se realize é necessário a nossa sensibilização e o esforço da vivência, da prática. Por isso Emmanuel continua: se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Aqui tem um ponto muito importante pelo apoio que nos é dado na revelação espírita da verdadeira vida, da vida espiritual. Porque, de fato, pela razão de nos encontrarmos no mundo de provas e expiações, cheio de contrastes, cheio de conflitos, cheio de aparentes injustiças, cheio de situações que levam o homem distante do despertamento espiritual a achar que é um mundo sem Deus. Essa característica do mundo material, para que nós exerçamos as virtudes propostas pelo Evangelho, e aqui a referência é a piedade, é imprescindível, como Emmanuel diz, é imperioso exercitar a compreensão. É preciso ter um entendimento da vida em termos essenciais, para que a busca e o esforço da aquisição de virtudes tenha uma base, um alicerce sólido. E continua Emmanuel: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Daí a sua grande importância. Então, ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida, para termos o alicerce necessário na conquista das virtudes, das quais a que Emmanuel aqui se refere, a compaixão, a piedade, tem esse roteiro imprescindível, no qual ele começou a mensagem dizendo que sem apoio na prática não há conquista de virtude alguma. Vamos então para o nosso estudo. Perturbações graves, que é o capítulo 8 de Triunfo Pessoal, a segunda parte dos nossos comentários.
Pessoas ansiosas transformam inconscientemente esse estado de espírito em uma perturbação que lhes assume a forma de doença física, por cujo mecanismo transferem a inquietação emocional para o sofrimento que pensam ter uma origem orgânica. Muito importante essa informação, sobretudo para os dias em que estamos vivendo, aonde a onda avassaladora de distúrbios emocionais tem na depressão, na ansiedade e na síndrome do pânico suas principais vertentes. E no caso da ansiedade, a qual o texto aqui se refere, ela abre campo para algo surpreendente. Ela possibilita que inconscientemente esse estado de ansiedade assuma a forma de doença física. É por isso, sobretudo nesse período de pandemia que nós atravessamos há 1 ano e meio, ampliou-se enormemente as situações de ansiedade, de depressão, entre outras. E o pior de tudo, dando campo para supostas doenças, cuja causa real é o distúrbio emocional que a pessoa está vivendo. Então, por cujo mecanismo transferem a inquietação emocional para o sofrimento, que pensam ter uma origem orgânica. Aí vão se apresentar as chamadas doenças fantasmas, que esse estudo de hoje irá tratar mais detalhadamente. Podem ser classificadas como hipocondria, na qual o paciente está convencido de sofrer de uma enfermidade grave que o infelicita, procurando sempre soluções médicas e reagindo à lógica da procedência psicológica da mesma. A característica que se somatiza nas pessoas hipocondríacas é de tal forma perturbadora que elas não aceitam de maneira nenhuma a hipótese de que, na verdade, não há nenhuma doença orgânica, física, e que aquilo tudo é o resultado de níveis de desconexões emocionais, onde a ansiedade tem um papel preponderante, e que se expressa através do aparente sintoma de determinada doença física. Surgem também como perturbações somatoformes da dor, em que o enfermo experimenta dores generalizadas, que realmente fazem sofrer, sem possuírem qualquer embasamento de natureza orgânica. Bom, o termo perturbações somatoformes, que significa que não tem causa física ou orgânica, por isso alguns dicionários caracterizam até como doenças espirituais, são as doenças somatoformes. Elas, de fato, não têm nenhuma causa física ou orgânica, mas a pessoa que passa por ela sente, em termos reais, a dor que seria caracterizada numa doença física similar àquela que ela julga ser portadora. Então, a pessoa, face essas incidências da ansiedade de forma intensa, vai muitas vezes estabelecer um quadro característico de uma doença que não há em termos de exames de laboratórios, ou até mesmo quando vai ao médico,
a percepção de estar havendo a doença física. É uma doença, como o texto aqui diz, somatoforme, mas que produz efeitos que alcançam o sistema nervoso da pessoa. E ela pode sentir dor. Esses pacientes dificilmente aceitam o diagnóstico de perturbação causada por problemas emocionais. Tal a realidade que dizem experimentar, na forma dos sofrimentos físicos que passam a sentir. Esse é o grande problema. É que a pessoa, o paciente, que é portador desse tipo de doenças somatoformes, elas sentem um impacto intenso da aparente doença, que se alguém diz que aquilo ali pode ser de origem emocional, elas se contrariam e se revoltam. Porque aí elas são muito claras de que o que eu sinto é real. E de fato é. Mas na verdade não tem base em uma doença física ou orgânica. Muitos desses enfermos, quando em crise de conversão é essa, aonde determinados estados de ansiedade e de distúrbios emocionais se convertem em sintomas de doenças físicas. Se apresentam incapazes de ver, de ouvir e movimentar-se, não obstante a ausência de fatores orgânicos que justifiquem o problema. Então a pessoa se fecha, não quer saber de entender qualquer possibilidade de estar sendo alvo de uma doença puramente emocional, e isso causa muitas vezes estados de aversão a qualquer argumento que se queira trabalhar com elas. Nesse imenso capítulo das psicopatologias, diversos tipos de problemas podem dar surgimento a lesões orgânicas legítimas, como se procedessem de causas bacteriológicas ou físicas diferentes. Então, esse estado dessas doenças de origem emocional, se vão se estabelecendo durante um período mais longo, ela vem a estabelecer, de fato, o surgimento de lesões orgânicas. E aí o problema, em termos físicos, passará a existir. Entre outros estão a asma de reação alérgica, a tensão arterial, que é o aumento da tensão, a hipertensão, as úlceras, que tanto podem ser resultado de ansiedades e estresse, como terem agravados os quadros por acaso já existentes. Então, há como que um verdadeiro sabotamento da pessoa a ela mesma, a sua própria saúde, de tal forma que podem dar origem a doenças ou intensificar outras pré-existentes. Mas que por trás de tudo isso estão os estados de ansiedade e de estresse, de tensão emocional, agravados. Essas perturbações, denominadas psicofisiológicas, também conhecidas anteriormente como psicossomáticas, são muito comuns e constituem um vasto capítulo que vem merecendo cuidados especiais. Na verdade, algumas estatísticas dizem que 70% das doenças que levam as pessoas
a busca de tratamento médico, 70%, são de origem emocional, de distúrbios psíquicos, de estados intensos de estresse, de ansiedade. É um alto índice. E por isso, voltando aqui ao texto, são muito comuns e constituem um vasto capítulo que vem merecendo cuidados especiais. Nesse estudo que nós estamos da psicologia de Joana de Ângeles, mais adiante nós iremos ver, dentre as orientações e o trabalho de reequilíbrio na área emocional, espiritual, os atenuantes e até mesmo a cura desses distúrbios. Sem dúvida, o fator emocional pode produzir aumento da pressão arterial, ulceração e perfuração da parede do estômago, a perotonite, qual se fossem resultados de enfermidades gástricas convencionais. Então, há uma interação muito grande entre os fatores psíquicos e fisiológicos. E quando os desequilíbrios na área da mente, das emoções, atingem um nível muito intenso, a repercussão em vários aspectos poderá se dar de forma orgânica, desde o aumento da pressão arterial, a ulceração, a peritonite, que é uma inflamação do peritônio, é uma membrana que reveste a cavidade abdominal, passa de fato a existir por origem de fundo emocional. Vejo até que ponto é tão importante estarmos equilibrados emocional, mental, espiritualmente. Porque há todo um reflexo positivo para o corpo. Quando se dá o contrário, há todo um reflexo negativo e que pode incidir no estabelecimento de doenças. A psicoterapia é portadora de excelentes resultados, desde os métodos da psicanálise clássica, behaviorista, humanista, transpessoal, que são as várias escolas da psicologia, que vêm oferecendo uma contribuição valiosa para o deslindar de problemas comportamentais e das suas consequências orgânicas. Então aqui há uma orientação da busca do tratamento em termos de psicologia, de psicanálise, porque dependendo da intensidade em que já se estabeleceu o desequilíbrio emocional, a ansiedade na pessoa, há necessidade de utilizar todos os recursos possíveis, desde, claro, os espirituais, sem esquecer os de ordem da psicologia e da psicanálise. Como diz aqui o texto no final, para deslindar os problemas comportamentais e as suas consequências orgânicas. A observância de equilibrados padrões de conduta, a cooperação saudável com o psicoterapeuta, o esforço bem direcionado para uma honesta mudança de pensamentos, utilizando-se de reflexões e meditações, contribuem para a reconquista do bem-estar e do equilíbrio. Então aqui as diversas propostas de trabalho em conjunto para a superação dessas doenças somatoformes, dessas doenças de origem emocional. Então, a observância de equilibrados padrões de conduta, ou seja,
o esforço de vivência do Evangelho do Cristo, a cooperação saudável com o psicoterapeuta, que às vezes é indispensável, o esforço bem direcionado para uma honesta mudança de pensamentos, utilizando-se de reflexões e meditações. Importantíssimo, todos esses aspectos em conjunto contribuem para a reconquista do bem-estar e do equilíbrio. Essa fragilidade emocional, que caracteriza uns biótipos de outros, diferentes, tem as suas raízes nos comportamentos ancestrais de existências passadas. É claro, como nós temos estudado ao longo desta obra Triunfo Pessoal, que desdobra em vários aspectos tanto a psicologia freudiana quanto a psicanálise estabelecida por Jung, e mais, com o avanço que Joana de Ângeles chama pela contextualização mais detalhada dos fatores da reencarnação, da imortalidade da alma e do inconsciente individual que nós trazemos, aonde o registro autêntico de grande parte desses distúrbios na área emocional estão lá escritos. Então, voltando aqui ao texto, essa fragilidade emocional que caracteriza umas pessoas diferentes de outras, tem raízes no comportamento que exercemos no nosso passado reencarnatório. E que por determinados fatores não foi devidamente regularizado, mesmo com a nossa passagem pelo plano espiritual, e que ainda retornam com certos aspectos de fragilidade para determinadas áreas da criatura, do ser humano reencarnado. O inconsciente pessoal de cada um deles traz esculpidos a culpa transata, o medo, ou ambos, que ora se transformam em ansiedade, como para fugir de qualquer consequência danosa que sabe se dará. Então nós vimos no surgimento e na intensificação dessas doenças de fundo emocional uma espécie de autocobrança e de autopunição que o espírito inconscientemente inflige a si mesmo, estabelecendo através do sofrimento e daquela dor uma tentativa de catarse, de limpeza do seu psiquismo, que não foi suficientemente drenado e que agora insurge. É por isso que os fatores externos podem exercer influências, mas não são determinantes. Então nós iremos ver que muitas pessoas, mesmo enfrentando essas crises como a da pandemia agora, do coronavírus e outras, mantêm o seu estado emocional intacto, equilibrado. Mesmo pessoas materialistas. Enquanto que outras, mesmo sendo espiritualistas, mesmo tendo uma compreensão da vida em termos mais extensivos, se percebe vítima de si mesmo, devido a esses fatores que se encontram no inconsciente pessoal, nas experiências que o espírito viveu no seu passado e que não foram boas, e deixaram marcas que tendem a reaparecer, às vezes em forma de distúrbios emocionais.
podendo ter por consequência essas doenças psicossomáticas que abordamos no estudo de hoje. Aqui nós concluímos esse estudo, agradecido a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.